Mais um vídeo se iniciando. Aqui é o canal do Undermorg, eu mesmo, conhecido como Wellington. Pode chamar como vocês quiserem ou achar melhor para vocês a pronúncia. E eu vim aqui trazer mais um conteúdo interessante e eu espero que vocês compreendam em algumas partes que eu quero também mencionar, inclusive o adolescente desde a infância, desde a infância até a fase adulta. Porque o adolescente é muito julgado? Isso é uma pergunta que a resposta é muito longa e vai sugerir em várias questões. Mas, porém, eu vou falar baseada no meu ponto de vista. Eu acredito que desde a juventude da criança, e também vai variar também da família, a criança vai se personalizar pela criação. Ela vai, tipo, montar a identidade dela também pela criação da família e de como foi tratada e bem criada. Eu quero dar um exemplo de Kurt Cobain. Quero dar o exemplo de um Kurt Cobain, de um artista que eu sou muito fã. Quero dar um exemplo como ele. Vamos lá. O que eu quero mencionar é que eu acabei de dizer aqui que a personalidade da criança vai através da criação da família. Isso é 99% real, porque quem vai se espelhar na família é a criança. Em quem ela tem que tipo olhar e falar: nossa, eu aprendi muita coisa, aquela pessoa esteve muito presente na minha vida, é a criança. Porque eu mencionei o Kurt Cobain? Como posso dizer? Kurt Cobain é um vocalista vanguardista da banda Nirvana que se matou. Eu não vou entrar muitos em detalhe agora da morte dele, mas vocês vão saber o porquê ocorreu isso. Vamos lá. Vai ter algumas partes que aqui que eu vou esquecer do Kurt Cobain, mas não tem problema não, qualquer coisa eu coloco na descrição. O Kurt Cobain, ele foi um cantor de grunge que se intitulava como grunge, né? Que é um gênero. Que na banda era ele, o baixista, eu não vou lembrar o nome. Eu me lembro do Dave Grohl, que é o baterista. E é isso. A infância do Kurt Cobain foi muito conturbada por conta da mãe dele, a separação do pai dele. E também ele via muito o padrasto, se não me engano é um padrasto, dele batendo na mãe dele. E tipo, ele cresceu vendo isso, por mais que ele não aceitava. Então, para ele, fez que ele ficasse um pouco rebelde e revoltado com isso. E isso desde pequeno. Até que ele parou de ir para a escola, a mãe dele descobriu que ele estava faltando e mandou ele para fora de casa. Ele passou alguns tempos na rua e tem até uma música que ele fala sobre alguma coisa no meio do caminho, que é Something do Way. Alguma coisa sem a pronúncia, que é alguma coisa no meio do caminho. Tem até dessas músicas tem na MTV. Beleza. Aí ele foi mandado pra fora de casa e passou uns tempos na rua, dormindo na rua e também ficando debaixo da ponte. Até que durante um tempo ele conheceu o baixista do Nirvana. Incrivelmente não vou conseguir lembrar, mano. Tá na ponta da língua. Vamos lá. Ele conheceu e tava já pra se formar banda e tudo mais. E nesse tempo ele voltou pra casa. E voltando pra casa ele meio que se entendeu com a mãe dele. E conforme o tempo ele já começou a fumar cigarro, usar algumas drogas e por aí vai. Quando se formou a banda Nirvana, demorou ainda para se formar. O Kurt Cobain já estava
já disposto a encarar tudo que ele vai encarar, mesmo se tiver fama ou não. Na mente dele ele não acreditava que ia conseguir chegar no topo como chegou. Beleza, se formou a banda Nirvana. Quando ele cresceu, assim, começou a ganhar reconhecimento, porque era o grunge com velho rock com punk. E, tipo, ele começou a se expressar tudo que ele sentia de revolta de desde pequeno ver a mãe sendo espancada e por um cara que era machista e também de viver de uma época que as pessoas eram cabeça dura e ele era um único, digamos, que tipo tinha uma mente revolucionária numa época que o pessoal era muito mente fechada. Foi que ele colocou tudo isso na música dele. Beleza, conforme o tempo ele conheceu a ex-esposa dele, que era Courtney Love, e durante esse tempo já estava já estourado o Nirvana. Beleza, vamos ao assunto principal que eu quero dizer de o porquê o adolescente é muito julgado. Nesse tempo ele foi muito julgado, mas que eu falo tipo não quando ele chegou na fase adulta, já na parte da criação da mãe dele. Ele foi muito julgado porque tipo ele não teve aquele apoio da mãe dele e a mãe dele também, tipo, julgava muito ele, falava que ele não ia ser ninguém na vida, que ele era uma pessoa que, tipo, que não ia ter futuro, nem ia ter nada. Ele era uma pessoa que, tipo, que não tinha apoio de nada, inclusive na música. Porque quando ele tinha 14 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, o tio dele chegou pra ele e disse: Kurt, você quer uma guitarra ou uma bicicleta? Ele escolheu a guitarra, claro. Ele tinha parentes que era músico, mas ele não tinha tanto essa presença na vida dele. De esses parentes dele que é músico, tá lá convivendo com ele e ensinando algo para ele. Ok. Conforme o tempo, já o Kurt já estourado, com a Courtney Love e tudo mais, surgiu. Não, ele já tava com esse problema. Agora eu fiquei confuso, mas ele tava com um problema na barriga que tipo ele começou a usar heroína para esquecer disso. E também já no tempo e ocorrendo, essa dor era muito forte. Então ele usava heroína para esquecer, entendeu? Muitas pessoas falavam que era desculpa e tudo mais. E ele também já estava numa grande depressão profunda. Ele entrou numa depressão profunda e, e era também um cara muito rebelde também, por conta que cresceu numa família que, digamos, que era muito conservadora e o pessoal era muito da mente antiga, sabe? E o Kurt Cobain tinha uma visão muito única em relação a essas coisas. Ele já estava já adulto, já ganhando muito dinheiro, já tinha a mulher dele. E ele, tipo, cresceu revoltado da vida, porque ele, tipo, não teve apoio de nada, cresceu revoltado, foi muito julgado, inclusive pela família. E foi até mandado embora de casa pela mãe. Passou um tempo, o Kurt Cobain, ele tinha fazido, se não me engano, um dos shows e estava numa casa, que era a casa dele, e escreveu uma anotação de suicídio, uma despedida, e fumou alguns cigarros, e depois disso injetou a heroína, e pegou a arma e foi lá e se matou. E é isso. Dá pra nós ver aqui que um cara como ele, que foi um dia criança, adolescente, jovem e até a fase adulta, cresceu sem apoio e não teve aquele sentimento que é comum toda criança ter desde quando cresceu até perto da fase adulta. Ele não teve. Ele foi muito julgado, foi até mandado embora de casa e no fim se matou. Claro que isso não justifica porque a pessoa ter que pegar e se matar, mas foi um grande erro que a família dele cometeu também.
inclusive a mãe dele, porque ele foi mandado embora de casa, porque ele não aceitava ver a mãe dele apanhando e a mãe dele, tipo, passando pano pra um cara que batia nela, entendeu? E na frente do filho. E é isso. Quando uma criança cresce em um ambiente onde vê essas coisas e acaba visualizando aquela situação que perturba a mente, ela acaba crescendo de uma forma totalmente diferente e um pouco revoltada, rebelde, voltada nisso, sabe? Ou pior, praticar a mesma coisa que presenciava a mãe ocorrendo, sabe? E como eu disse aqui bem no início do vídeo, a criança se torna específica e com a personalidade única através da criação, entendeu? E além de tudo isso, já cresce já revoltada, julgada por muitas pessoas quando não acaba fazendo coisa errada, ou acaba entrando para a vida do crime, ou se perdendo nas drogas, ou acabando tomando rumo mesmo de tirar a própria vida, como Kurt Cobain fez, pelo exemplo que eu dei aqui. E eu acredito também que muitos adolescentes crescem julgado quando começa a conhecer melhor a si mesmo. Tipo, quando você é criança, você cresce, você começa a entender, você começa a falar, você começa a compreender, você começa a conhecer a sua mãe, entendeu? Quem é seu irmão, quem é seu tio, e daí vai de você começar a conhecer seus gostos musicais, começar a se vestir melhor do jeito que você gosta, você querer andar com aquelas pessoas que você gosta bastante, se identifica. E por tudo isso vai rolando um julgamento. Inclusive, isso vem bastante de casa. Isso vem bastante de casa, do jeito que eu analisei, porque eu já passei por isso. Eu não vou falar essa situação em detalhes sobre mim, pode ser para outro vídeo. Mas isso vem muito dentro da própria casa, entendeu? Algo que não deveria estar ocorrendo. Se você parar para pensar, algo que não deveria estar ocorrendo. Está ocorrendo porque dentro de casa, dentro de um ambiente familiar, onde tem pessoas que é do seu sangue, cresceu junto com você e esteve sempre ali te ajudando no que pode, deveria fazer o oposto, sabe? Eu penso assim, se um dia eu tiver um filho, eu não vou fazer tudo isso que é comum hoje em dia nós ver de muitas famílias julgar, jamais, entendeu? Vou ser muito diferenciado, muito uma pessoa bem com a mente mais aberta, procurar sempre dar o melhor para aquela criança, entendeu? Então, pelo meu ponto de vista, e não só como o meu, como de várias pessoas que também estão assistindo esse vídeo, vai se identificar e ver que isso é fato e verídico. Que a maior crítica vem de casa, entendeu? Disso, de o adolescente ser julgado. Ah, você está se vestindo assim, não pode. Tá muito feio, né? Vai sair, coloca uma roupa melhor. Ah, não sei o que, essa música que você tá ouvindo fala de não sei o que, tira, entendeu? Elas te julgam de uma certa forma como o que você deve ser, o que você tem que ser, entendeu? E daí vai. E, tipo, e nessa fase é o que mais vem julgamento, porque sem contar que tem aquela família que é conservadora demais, que já fica de olho. Ah, não sei o que, vai arrumar trabalho quando, vai querer ser o que na vida. Já coloca aquela pressão enorme, entendeu? Porque no caso do Kurt Cobain, não tem, nunca cheguei a ver baseado nessa parte se ele já passou por pressão, mas acredito que já. O exemplo que eu dei dele acabou num final trágico de um cara que ter crescido, entendeu? Sem apoio de ninguém, foi julgado demais e como foi julgado até também após da fama. E o fim dele foi isso, acabando tirando a própria vida. Como nesse título que eu estou obtendo informações em relação a isso, pode acabar ocorrendo também com qualquer um,
de um adolescente crescer num ambiente não só familiar, quanto na casa da avó, ou na casa de algum amigo que cresceu morando, ou na casa de uma pessoa que, tipo, que criou, entendeu? Depois que saiu do orfanato, ou pegou no orfanato, em todos os tipos de situação, entendeu? E pode chegar sim um ponto de a pessoa tirar a própria vida, entendeu? De crescer num lugar que foi muito julgado, muito, muito, muito mesmo. Eu até olhei aqui, que aqui tá no meu caderno, que tem uns títulos que eu marquei, que o porquê o adolescente é muito julgado, isso tudo que eu falei aqui é real e pode estar acontecendo tipo até agora, entendeu? Por mais que eu tô gravando um pouco tarde, até agora sempre vai ocorrer esses tipos de coisas a qualquer momento. A não ser o que, né? Você vai arrumar uma mulher, você vai casar, você vai ter quantos filhos, as próprias pessoas querendo tipo se colocar no lugar da pessoa para fazer coisa que nem ela sabe o que, que vai fazer, entendeu? Então é muito julgamento. Quantos gostos musicais e principalmente o jeito que você se gosta de se vestir. Ou às vezes também quando você está andando com uma pessoa que é legal, ou também quando a pessoa que mexe com coisa errada. Aí a sua família vai lá e vai olhar, tipo, não, aquele fulano vai fazer coisa errada também. As pessoas, tipo, te julgam também baseado nos erros de outras pessoas, achando que você vai cometer o mesmo ato, sendo que nem sempre é assim, sabe? Porque aqui é onde eu moro numa comunidade. Então, eu conheço vários tipos de pessoas, quanto mexe com coisa errada, é de outra situação, e vice-versa, de tal, e vários tipos de situação. Então, o julgamento já começa muito na fase da adolescência, né? E sem contar no tempo de escola, que vem também aquelas coisas de bullying, de briga, de você é gordo, você é magro, você tem que parar de comer, você é feio. Isso ocorre muito na fase da adolescência. Não só os julgamentos entre a família e os gostos, também quanto à aparência. Isso ocorre muito, muito, muito também, bastante em época de escola. Porque o adolescente cresce muito sofrido mesmo. Muito, muito, muito sofrido. E infelizmente é difícil, né, estar falando sobre esse tipo de situação, porque eu também já passei por isso e eu creio muito que, tipo, eu espero que tenha melhorado mais isso, porque a escola também é muito tóxica. Eu já conheci também amigo meu que parou de estudar por causa dessas coisas que ocorria em sala de aula, de julgamento, bullying e algo que tipo você para e pensa, o que eu fiz para mim estar passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Então, eu espero que essa geração atual não, nossa, acabei esquecendo aqui a palavra. Eu espero que essa geração atual não esteja cometendo esse tipo de erro com vários jovens, outros adolescentes. Eu espero muito, porque o adolescente é muito julgado mesmo, mano. Muito, 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 muito. Bastante. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. E eu sou grato se você deixou o seu like, o seu comentário. E se você teve também um pouco de empatia, porque tem muitas pessoas que tipo, que tem um irmão e às vezes nem para conversar, né? Para dar aquela atenção. Ou você está bem? Como está indo na escola? E os seus amigos, sabe? Então é necessário ter empatia, ter pelo menos aquele senso de bom humor de se colocar num lugar, né?
porque nada melhor do que você chegar e conversar com a pessoa. Porque hoje em dia não precisa brigar com violência, com briga, isso daí não vai chegar a lugar nenhum. Mas a melhor coisa é você sentar e conversar. E tudo está tudo certo. E é isso, galera. Eu agradeço muito, de verdade mesmo.